Olá, tudo bem? Vamos começar um estudo sobre a oração. Esse estudo é um complemento ao curso do Evangelho que nós fizemos ao longo desse ano, que está aqui, a playlist com eh, todos os estudos de todos os capítulos. E como o capítulo 27 eu pedi obtereis, que fala sobre a prece, agora vamos fazer um estudo complementar ah, com alguns trechos retirados da literatura espírita, em que nós temos o relato dos espíritos sobre o efeito espiritual da prece. Esse efeito não está colocado de forma explícita, clara, né, nas obras da codificação. Então, nós recorremos à literatura complementar, né, literatura que veio principalmente através de Chico Xavier e, né, a literatura mediúnica para fazer esse complemento, tá bom? Antes de iniciarmos esse estudo, vamos pedir a Deus nessa hora que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a sua casa, a todos nós que nessa hora nos sintonizamos na busca do melhor entendimento das lições do Evangelho, do Espiritismo, para orientar a nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa hora, dando a todos nós a melhor intuição. Que assim seja. Muito bem, vamos recordar rapidamente as questões do Livro dos Espíritos sobre a, a, a prece, certo? Então, vamos ver aqui o que a gente tem no Livro dos Espíritos sobre a prece. A prece é agradável a Deus? A prece sempre é agradável a Deus quando dita pelo coração. Esse aqui é um ponto central para a gente entender todo o efeito da prece. A prece, ela só tem efeito quando você sente o seu corpo envolvido, né? E como se um fluxo de vibração saísse de você, principalmente do coração. Né? Por isso que quando diz que é dita pelo coração, não é simplesmente uma forma de linguagem, é porque você está emanando vibração de verdade, né? Se você não sente isso, você não sente nada, você está fazendo uma prece simplesmente com os lábios. Vamos continuar aqui. Pois para ele a intenção é tudo. A prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja. Então, a prece do coração é preferível àquela que você pode ler, por mais bela que ela seja, se for lida com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé. Então, aqui, né, a importância de você colocar sinceridade no seu pedido, sentimento e o sentimento de fé, fervor e sinceridade. Não criais que o sensibilize a Deus, né, a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então a gente já viu que a qualidade da prece está na fé, no fervor, na sinceridade, no sentimento verdadeiro que você coloca quando ele diz que a prece deve partir do coração. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. Por isso, muitas preces começam com essa ideia de adoração a Deus. Meu Deus, pela sua grandiosidade, né? Nós te louvamos, né? Pela sua misericórdia, enfim. É pôr-se em comunicação com Ele, pôr-se em comunicação através do pensamento. A prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Isso a gente já tinha visto quando estudou o capítulo 27, né? Está aqui já marcado, mas só recordando.
louvar, né? Reconhecer a grandiosidade do Criador, pedir e agradecer, né? Agradecer pela vida, pelo corpo, pelas oportunidades, pelos recursos que temos, né? E o pedir é sempre o pedir para que Deus nos abençoe, que nos ilumine, nos inspire, né? Porque ajuda-te, o céu te ajudará, né? Dá a intuição para que a gente possa fazer e isso possa se multiplicar. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus nos envia os espíritos bons para o assistir. Torna mais forte as tentações do mal. Por quê? Porque você muda a sua vibração da tentação para a sintonia com os amigos espirituais que se aproximam de você. Deus envia os bons amigos espirituais. Envia não quer dizer que ele vai estar aqui do nosso lado, mas sintoniza com eles, né? É um socorro que jamais pode ser recusado. Muito bem, vamos interromper aqui e vamos passar então para o estudo propriamente dito, que está aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para melhorar esse negócio aqui. Só um pouquinho. Vou aumentar aqui a letra. Pronto. Mensagem retirada daquele livro, Culto do Evangelho do Lar. Né? Vamos ver o que diz aqui. Não. Essa mensagem é sobre um culto do Evangelho no lar, retirado do livro Os Mensageiros, capítulo 23. Vamos ver o que André Luiz fala. Observem-se como se inclinam para cá, fugindo em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Chamar aqui a atenção para isso, né? Toda vez que se ora num lar, se prepara a melhoria do ambiente doméstico. Olha que importante. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho nunca é só um suro de iluminação interior. Aqui ficou um errinho que agora eu tenho que depois procurar para encontrar. Mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. Então, aqui, claridades espirituais, né? Emissão eletromagnética de relativo poder, iluminação interior do lar e também de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam um choque de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. É por isso que se mantém à distância, procuram outros rumos. Eu acho que aqui ele estava dizendo que havia espíritos que estavam querendo penetrar ali o lar e não conseguiam, fugiam espantados, inquietos. Por isso ele volta aqui dizendo que há espíritos, né, que se mantêm à distância ou vão procurar outros rumos. Então veja que coisa importante que é a ação da prece no recinto doméstico, principalmente no culto do Evangelho do Lar. É importante dizer que, mesmo que você não consiga fazer com seus familiares o culto do Evangelho do Lar, você pode manter o hábito da oração e a gente vai ter efeitos semelhantes. É claro que quando você tem todos os membros da família orando
e buscando no recurso da prece, né, a sua fortaleza moral, isso tem um efeito efetivamente maior, é óbvio, do que se apenas um dos seus membros o faz. Vamos ver aqui uma outra mensagem no livro Missionários da Luz, também de André Luiz. André Luiz narra assim as atividades de oração realizadas por aquela família que ele está analisando, né? Vamos ver como é que ele vai dizer. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino, era um casal, né? Essa história do casal que é, é, vai ter tem um filho que está que precisa nascer, né? André Luiz está ali influenciando a família porque o processo de reencarnação está em curso. Então, tem um casal e o filho pequeno. E agora o filho pequeno vai fazer oração. O pequenino pusera de joelhos e fazia oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Então a criança estava orando, o pai e a companheira prestando atenção e os amigos espirituais ali intervindo com as melhores forças do sentimento, todos numa posição respeitosa em relação à prece da criança. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo do seu coração, olha aqui novamente a ideia, né, da luminosidade que parte do coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras, grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Então, às vezes é isso, ó. A prece curta em palavras, mas grandiosa em espiritualidade, né? É a prece que sensibiliza. Ele se sentiu sensibilizado, né, com as palavras que o menino falou. Fica claro na narrativa de André Luiz como todo grupo familiar se beneficia das orações, basta que elas sejam realizadas com sinceridade e pureza do coração. A posição espiritual da esposa contribuía para o benefício dos outros dois familiares. A presença dos mentores espirituais estendia ainda mais as bênçãos para todo o grupo familiar. Então, a esposa tinha uma posição é, é, espiritual melhor do que os, é, os demais membros da família, né? E aí ela envolveu o marido, a criança, né? E aí, né, deu aquele fluxo. Então a gente está vendo aqui aqui, né, em Mensageiros, aqui em Missionários da Luz, e aqui é uma outra continuação. Aqui devia começar do 1, né? Mas agora a gente foi 3, 2, 1, agora vamos ficar nesse 3, 2, 1. Em continuação à postagem anterior, Adelino retorna ao lar no final do dia. Vamos começar aqui do 1, porque começa no 1, depois é 2 e 3, né? Aquela parte do menino orando é a última parte. Então vamos ver aqui começar aqui com essa primeira parte do culto no lar de Missionários da Luz. Em Missionários da Luz, André Luiz relata um caso de reencarnação nos capítulos 12 e 13. Durante o planejamento reencarnatório, os espíritos superiores precisam intervir para o retorno de Sigismundo à vida corporal. Sendo filho de Adelino, um velho adversário do passado, Adelino e Raquel, sua esposa, já tinham um filho, João, de 3 anos, e os dois últimos tinham o hábito de orar em casa. Retiro do texto de Emmanuel alguns trechos elucidativos do poder da oração no lar. Na cena em questão, o casal conversa sobre questões do dia a dia. Então Adelino fala. Adelino permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos.
Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Esclarece Alexandre, o mentor espiritual, sobre a condição da família. Vamos ver. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do lar do Evangelho anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não pode ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Então, Adelino estava numa situação muito ruim, né? Muito difícil. Não vou falar ruim, difícil, né? Ele está dizendo que é das piores, porque ele já tinha perdido o gosto de conversar com a esposa, né? E aí ele diz, em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Quer dizer, ele não estava difícil intervir através dele. Alexandre então intervém na situação, procurando despertar as fibras sensíveis do coração de Adelino. Para isso, o devotado orientador aproximou-se da criança e colocou-lhe a destra sobre o coração. Olha aí de novo a importância do coração, né? Porque é do coração, não apenas físico, mas do campo dos sentimentos, que parte todo o nosso processo de afastamento, né, ou de iluminação, né, de sombra ou de luz. O menino registra o influxo vibratório recebido e passa a participar ativamente da conversa. Em determinado momento pergunta: Papai, você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria, acrescentou: Já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito. Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentava quase impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas. E fixando ternamente, o filho murmurou: Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei contigo. Rezarei também. A oração de Joãozinho sobre o influxo de Alexandre modifica a posição espiritual de Adelino e o sensibiliza para vir orar à noite com a família. Então veja como a educação religiosa, nesse caso, né, e o hábito da oração permitiram que os amigos espirituais atuassem através da criança para modificar os sentimentos que estavam no coração de Adelino. Vamos continuar aqui na parte 2, então. Em continuação à postagem anterior, aquela que a gente acabou de ler, Adelino retorna ao lar no final do dia. Então chega a hora de Joãozinho ir dormir. E ele se recorda da promessa paterna e indaga: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Vale o registro dessa passagem, uma vez que ela nos alerta para a necessidade de convidarmos e nos remetermos aos amigos espirituais para que estejam conosco e nos acompanhem em nossas orações e particularmente no culto do lar. Eles verão
e nos auxiliarão nas reflexões, né? Então, aqui, a gente está vendo um outro ponto, a necessidade de chamarmos os amigos espirituais para estar conosco, né? E aí tem o desfecho, quando ele faz a oração, né? E o esposo se sente sensibilizado, chega a escapar uma lágrima furtiva, né? E ele muda o seu ambiente espiritual, né? Então vejam que exemplo bacana que a gente tira aqui de Missionários da Luz com essa experiência de Adelino, Raquel e Joãozinho. Essa passagem aqui do culto do lar é da apostila que normalmente a gente encontra nos centros espíritas sobre o culto do lar. Vamos ver o que diz aqui nessa apostila. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Será que é Apocalipse 3:20? Eu acho que sim. O Evangelho do Lar é uma das práticas cristãs que deve ser adotada em todas as famílias. Temos tanto empenho em preparar a festa de Natal, marco do nascimento de Jesus. Entretanto, somos relapsos e dispersos em promovermos a permanência do Cristo em nossas casas. O culto do lar é a resposta que damos ao chamado do Senhor, tal como descrito no Apocalipse. Além disso, a cultura do culto do lar é um legado que devemos resguardar. É a partir das reuniões domésticas de Paulo de Tarso que Paulo de Tarso instaurou as primeiras igrejas cristãs em suas viagens. Mais recentemente, a atividade de reunir pessoas da casa, considerando os amigos mais chegados, e não somente pessoas da família, para o estudo do Evangelho, tem derivado na criação de muitas instituições espíritas. Que ficou errado. Por fim, além do que já foi observado, as orações sistemáticas realizadas no ambiente doméstico contribuem para que todo o ambiente da casa fique impregnado de vibrações salutares. Esse resultado influencia positivamente todos que ali habitam e que passam pelo ambiente equilibrado pela oração. Assim, não olvidemos esse importante instrumento de harmonização íntima para a nossa casa, de nossos familiares e nossa. Né? Então, aqui novamente reforça aquilo que temos dito, que vimos já nos dois exemplos anteriores, né, de maneira apenas nos convidando, né, para nos convidando para fazer de forma habitual o culto do Evangelho e a oração em casa. Vamos ler agora mais um relato extraído do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, por Ivone Pereira. Então, encontrei nesse livro um relato sobre o poder da prece. Não se trata exatamente de uma explicação, mas um exemplo. Ao invés de dizer como a prece funciona, Bezerra de Menezes relata o que presencia quando observa do ponto de vista espiritual uma senhora orando. A gente já viu, né, no caso do Joãozinho, e no outro caso, que agora está em Mensageiros, que não define muito bem, né, mas ele está falando também da questão do culto do Evangelho. Aqui, então, a gente está agora em Dramas da Obsessão, e vamos ver o que acontece, como é que Bezerra de Menezes relata o poder da oração. Com esse exemplo, quero chamar a atenção mais uma vez sobre o poder efetivo da prece quando realizada com o coração. Esse que é o ponto, né? Então, aqui, capítulo A Severidade da Lei, página 160, terceira parte, né? Não sei se alguém tiver o livro, pode encontrar lá depois. Bezerra de Menezes, então, falando. Ao primeiro exame, reconheci tratar-se de uma adepta da crença católica romana, pois sobre a mesa, diante da qual se conservava ajoelhada, altar improvisado pela boa vontade que assistia em qualquer emergência,
uma imagem de Antônio de Pádua, tão usada pelos crentes do catolicismo, se destacava. Então, Bezerra de Menezes chega na casa dessa senhora, encontra ela ajoelhada diante de um altar improvisado, que ela recorria em qualquer emergência, e nesse altar tinha a imagem de Antônio de Pádua. Vamos continuar aqui. Mas, a par de tal particularidade, também nessa jovem crente, entrevia a qualidade de um cristão sincero, dado, agora que é o ponto central, que uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, firme, argêntea e bela elevava-se do seu coração pelo ardor da prece, à procura da proteção do alto. Então saía uma coluna, né? Eu gosto sempre de pensar essa imagem como aquela imagem que a gente via nos filmes antigamente do Batman, que assim projetava aquela luz para o alto, assim, fazia a imagem do morcego, né? Aqui, guardando as devidas proporções e com todo respeito, aqui o que Bezerra de Menezes está dando também? Uma energia que se projeta numa coluna serena, vertical, límpida, firme, né? Que parte do seu coração à procura da proteção do alto. Ora, essa coluna, traduzindo propriedades magnéticas poderosas, fora aqui provocar a atenção da espiritualidade superior e a respectiva ordem, por mim recebida, para urgentemente partir em socorro a uma parturiente em perigos extremos. Então foi o poder magnético, né, de atração dessa oração que fez com que Bezerra de Menezes fosse destacado para resolver esse problema. Eu me encontrava, portanto, em presença de um formoso fenômeno de telepatia religiosa, no que ele possui de mais angelical e comovedor, pois que era uma mulher, uma jovem viúva, simples e modesta criatura terrena, que, fortalecida pela sua confiança de crente, atirava os próprios pensamentos pelas profundidades do incognoscível, numa prece espontânea, na qual confidencia amorosa, na súplica de uma assistência suprema dos céus para um ser amado que sofria. Então, quando ele faz essa descrição aqui, ele está mostrando para a gente que todos nós podemos fazer uma prece e buscar e ter assistência dos espíritos dessa maneira. Ela era uma mulher, ela era uma viúva simples, uma modesta criatura terrena, ela não tinha nada de especial, né? Mas ela tinha uma confiança de crente, né? Ela tinha uma confiança verdadeira. E é isso, e esse que é o ponto central. E quando ela ora, principalmente buscando assistência para um ser amado que sofria, não era para ela consegue arregimentar, né, as forças da espiritualidade superior. Portanto, a jovem viúva, pedindo a intervenção de Antônio de Pádua, mobilizou a presença de Bezerra Menezes para atuar a seu favor com o caso em tela. A quem mobilizamos com nossas preces, né? Vamos ver um outro caso agora em Sexo e Destino, né? André Luiz nos dá a indicação do poder da prece. A história do livro encontra-se num momento decisivo. Filha e pai perdoam-se mutuamente, sendo que a primeira está próxima de sua desencarnação. O mentor espiritual Félix faz então uma prece. E vamos ver agora, porque não é a prece do encarnado. Até agora a gente já visto a prece dos encarnados. Agora é a prece do desencarnado. Vamos ver. É o espírito Félix que vai orar. Vamos ver o que acontece. Quando Félix emudeceu, porque ele tinha terminado de fazer a oração, o compartimento, referente ao quarto de hospital, demorava a ser invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. Então, mais uma vez, se fez uma luz, e essa luz irradiava do peito de Félix.
Contudo, não eram somente nós, os comandados por ele, que trazíamos ali o espírito subjugado por intensa emoção. Todas as entidades desencarnadas em serviço no estabelecimento, está se referindo ao hospital, mesmo as que se vinculavam a outros cultos religiosos, se perfilavam à frente do acanhado recinto, discretas e atenciosas. Quer dizer, ele mobilizou a atenção de todo mundo. É aquela história assim, você está passando, vê a pessoa orando, ou você está no ambiente, percebe que a pessoa está orando, você para em silêncio e respeito àquele momento, né? Espíritos ignorantes e vampirizadores em trânsito nos sítios adjacentes acorreram para junto de nós, atraídos pelos jorros de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções, e muitos deles, a curta distância, baixavam a fronte emocionados e reverentes. Olha só, né? Ninguém escapou da força magnética da oração de Félix. Aquele quarto de venerável instituição socorrista, em plena noite, na Rua do Resende, assemelhava-se a um fulgurante coração de alvenaria constelado de amor. Aqui é importante a gente perceber também que não há local para fazer oração, né? No caso do Joãozinho, ele fez, né? Tá provavelmente indo para o quarto dormir. Aquela outra senhora fez diante de um altar, né? Aqui ele está fazendo num quarto de hospital. Onde você vai mobilizar a sua oração, o poder da sua fé? Onde você estiver, né? E terminamos então aqui esse complemento sobre a questão da oração, nos mostrando em todos os exemplos que se a oração não partir, não for sincera, independente do número de palavras, independente de qual palavra você usar, a oração é uma comunicação do pensamento. Então, se você não mobilizar as suas forças, né, o seu sentimento verdadeiro, as suas palavras serão mortas. Por outro lado, se você pedir com sinceridade, com fé, acreditando na proteção de Deus, pedir aos bons amigos espirituais que o ajudem, né? Principalmente se vai fazer o culto do Evangelho do Lar, para que você seja bem assistido e bem amparado, né? Tudo isso vai gerar consequências que, embora a gente não possa observar diretamente, a gente em algum momento vai sentir o efeito positivo e benéfico de harmonização do lar, por exemplo, né, em nossas vidas. Tá bom? Foi um prazer chegar até aqui no final desse estudo, né? No próximo vídeo, a gente vai ter mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço e até!